Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos startando hoje nosso primeiro podcast, o Ela e Ele. Eu sou Camila Dariva, coordenadora e gestora de eventos, celebrante, mãe de 4 lindos filhos, empresária, considerada atualmente como emocionada, namorando por um acaso. Sou formada em eventos, cursei gestão empresarial, fiz inúmeros cursos correlatos na área, já fiz intercâmbio pelo Rotary e o NGE. Tenho uma área de atuação, atuo na área há mais de 27 anos e sou uma completa apaixonada por essas interações do mundo masculino e feminino. Entusiasta ferrenha da enogastronomia, também amo aquela receitinha da vovó. E hoje a gente vai estar falando justamente desse universo do masculino e feminino. É com você, Paulo. Olá, meu nome é Paulo Vinícius. Também faço tudo um pouco tudo e faço bem feito que faço. Sou administrador de empresas, advogado, sou casado, pai de família, de 2 filhos, um casal. Sou atleta, corredor, atirador, bailaor, músico, cantor, faço tudo um pouco. Adoro viver intensamente e viver tudo aquilo que gosto de fazer. Não me privo dessa liberdade. E agora eu fui convidado pela Camila aqui, sou muito grato e me sinto muito honrado pelo convite. E honra é uma das características masculinas e vamos tratar disso. Correto. Ela me chamou para falar sobre masculinidade, sobre os pontos de vista do homem, o homem tradicional, o homem clássico, o homem despido de masculinidade, né? O homem em crise. E é por isso que estamos aqui. Exato. E a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos ouvintes, nosso canal no YouTube, Instagram e TikTok está com esse nome, Ela e Ele Podcast. Então nos sigam em todas as redes sociais, curtem, compartilhem, comentem, façam parte do nosso dia a dia. E antes de começarmos aquele papo fervilhante, gostaria de agradecer e dizer que nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Primeiramente, o Sr. Marins, da Chácara de Eventos It's Ok, um lugar sem igual para a realização do seu evento. Já fiz vários eventos lá, por sinal, amo de paixão, é de uma natureza exuberante. Inclusive, dia 18 de janeiro tem um evento lá, só contextualizando. A equipe de profissionais é fabulosa e com toda certeza, se você quer um espaço incrível, amo e recomendo. Gostaria também de agradecer minha amiga e irmã Adriana Ardigó, proprietária das empresas Bellini Gastronomia e Florata Decorações, pelo seu apoio, pelo seu carinho. Nada disso seria possível sem ela. E gostaria também de frisar que tudo que diz respeito à gastronomia para eventos, decoração para eventos, para bodas, 15 anos, formaturas, vocês têm que falar com ela. Atendimento primoroso e tudo que há de melhor para o seu evento ficar mais que perfeito. Também gostaria de agradecer ao endocrinologista do meu parceiro Paulo Vinícius, o Dr. Nasser Reda, que realiza um trabalho fundamental na obtenção dos melhores resultados para a sua saúde e bem-estar. Seja na perda de peso, a parte de reposição hormonal, longevidade, melhora na performance e muito mais. Cara, incrível. É só dar uma olhadinha ali no vídeo como é que ele tá que vocês vão entender. E é claro, não poderia deixar de mencionar a barbearia One, que dá aquele trato no visual também do Paulo Vinícius e garante a vocês, homens, aquele ar poderoso, bem cuidado, cheiroso e másculo que nós mulheres realmente amamos. Agradecemos a todos vocês, nossos apoiadores. Mais uma vez, indicamos a cada um com todo carinho, pois são realmente profissionais e empresas da nossa mais alta confiança e do mais alto gabarito. Muito, muito, muito obrigada. Sem mais delongas, vamos botar fogo no parquinho e causar um rebuliço com esta ampla e ácida temática de hoje. Quando que o mertiolate deixou de arder e qual é a maldição do mertiolate que não arde mais? Vamos lá, Paulo. Boa pergunta. Será que o pessoal sabe o que é mertiolate? Eu acho
acho que não. Hoje em dia deve estar em desuso. Mertiolate passou para mercúrio e agora, enfim... Tem uns sprayzinhos antissépticos com anestésico que não ardem mais. Do mertiolate para o mercúrio e agora para o Nutella, né? Exato. Assim, o que nós nos propusemos a fazer aqui? Falar sobre masculinidade, feminilidade, a intersecção entre eles, a crise que cada um passa individualmente e a crise que passam juntos, né? Exato. Então, assim, eu estudo alguma coisa sobre masculinidade. E aí eu trouxe aqui, inclusive, algumas obras, daqui a pouco vou fazer referência a elas e vou indicá-las também. Mas o ponto de partida, tá? O que é um homem? O que é um homem? Defina homem. É difícil. Eu fui lá me socorrer do Michaelis, que é um dicionário. E aí, o que o Michaelis diz para mim? Assim, tem algumas exceções que vale a pena comentar. Vamos lá. A primeira delas é... O homem do ponto de vista biológico. Mamífero da ordem dos primatas, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens de posição ereta, bípede, de mãos preências, quer dizer que pode utilizar as mãos para fazer as suas atividades, construir suas ferramentas, suas armas, enfim, e programado para produzir linguagem articulada. Esse aqui é um aspecto puramente biológico. Tem diversas acepções para o mesmo verbete. Vamos para 6 e para 7. Olha só que interessante. Homem. Homem dotado de atributos considerados másculos, como coragem, determinação, força física, vigor sexual, etc. Macho. E aqui vem uma citação, que ele faz referência a nenhuma, não diz de quem é a obra, mas olha só que interessante. Aqui é uma mulher falando. Não me fales desse idiota. É um homem impossível. Chora. Vive sempre ajoelhado aos meus pés a beijar minhas mãos. Ridículo! Eu gosto de homem. De maricas não me venhas, exclamou então brejeiro. E a acepção 7. O ser humano do sexo masculino, caracterizado por sentimentos, virtudes, limitações, atributos compatíveis com sua natureza. Já dando uma cutucadinha justamente naquele trechinho onde você tem o posicionamento da mulher, hoje a gente tem os princesos. Princesos. Exatamente essa visão que as mulheres têm em relação a uma cepa de homens existente hoje. Que são aqueles homens que não têm masculinidade, não têm o trato masculino para com a mulher. Ele simplesmente espera que a mulher seja o homem da relação. Venha me mandar mensagem, me busque em casa, pague a conta. Seja o homem que eu não consigo ser. E é aí que o mertiolate realmente deixou de fazer efeito, segundo a minha concepção. Porque é uma cambada de frouxo. Pois é, mas será que eles sabem disso? Eu acho que eles não sabem, entendeu? Aqui, deixa eu continuar o raciocínio que eu desenvolvi. Vamos lá, do Hawaii, né? Todo homem mamífero, eu te pergunto. Bípede, primata, homo sapiens, de mão priensis, dotado de inteligência e de falo, é por si só dotado de masculinidade? Não. Basta isso? Não. Ele nasceu homem, masculino, com um pênis. Já é homem? Não. O homem não nasce feito. Correto. Mas será que ele sabe disso? Será que ele tem um pai por perto para orientá-lo, um avô? Será que ele busca referências masculinas para alimentá-lo daquilo que ele busca para si, para ser um homem viril? O que ocorre hoje, Camila, que vejo muito, é a tal da castração do masculino. Correto. Né? Da subversão dos papéis, e é justamente isso que você falou. A mulher é mais másculo em muitos casos do que o próprio homem. Como eu disse, o homem ele é um projeto em constante aperfeiçoamento, aprimoramento e até o último dia da sua vida. Tenho duas obras aqui, ó, muito interessantes. Aqui, ó. Esse e esse. Uma
Jack Donovan, recomendo a leitura. The Way of Man, O Caminho do Homem. E esse aqui, do David Deida, The Way of Superior Man. Ok? O que eles tratam aqui? E é muito interessante isso. O homem, ele é dotado de algumas características. Ok. O homem integral, ele não é formado apenas da sua razão e do seu físico. Uhum. Ele não tem consciência da sua dimensão. Existe uma citação bíblica muito interessante. E aqui não faço referência a religião alguma, tá? Não faremos citação a religião alguma, por sinal. Mas só diz o seguinte aqui, ó. Lucas 10, versículo 25 a 27. Levantou um doutor da lei para pô-lo à prova e perguntou: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Como é que se lê? Mestre, qual é o maior mandamento? E ele respondeu: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu pensamento. Aqui no caso, o homem é dotado de mente, de espírito, de sentimento e de razão. São essas as 4 facetas que formam o homem. E é essas 4 facetas que devem ser exercitadas. O homem espiritual, o homem força física, o homem inteligente, racional e o homem emocional, sim. E fazendo um link em relação ao que você está falando, e isso é uma coisa que eu tenho ensinado ao meu filho. Eu tenho 3 filhas mulheres e um filho homem. Eu sempre falo para ele, desde que ele começou a articular as primeiras palavras, desde que ele começou a criar o raciocínio, eu sempre falo para ele: filho, um homem é provedor, protetor e plataforma. Em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está a sua família. Em terceiro lugar está você. A sua família vem acima de você. E quando eu digo família, estou dizendo sua esposa. É a sua esposa. Porque depois que você estiver com ela que você vai ter teus filhos. Sim. Existe uma hierarquia nata que pouco tem se falado, pouco tem se trabalhado e pouco tem se mostrado. Hoje, com essa inversão do masculino e feminino, a mulher, ela abraçou o masculino, tomou para ela, só que eu falo por mim e pelas minhas amigas que eu conheço, nós nunca seremos homens. Eu não quero ser homem. Eu não acredito que uma mulher queira ser na íntegra tal como um homem. E é nesse métier que eu passo a bola para você e pergunto: aonde os homens se perderam? Em que momento que o homem perdeu a masculinidade, entrou no feminino e lá permaneceu? Está permanecendo. Não estou generalizando de forma alguma. Mas, como eu disse, existe uma cepa de homens que se perderam nesse meio e que hoje são femininos, delicados, não conseguem ter a hombridade, postura e a masculinidade que nós mulheres precisamos para nos dar o aporte, para nos dar o caminho e para poder ser a base da família. Entendo. Bora lá, Paula. Assim, o homem, ele se mostra homem, ele se constitui um homem. O homem, ele é homem em 4 facetas. O homem para com Deus, o homem para consigo mesmo, o homem em relação à sociedade e o homem em relação às mulheres. A sociedade aqui abrange a família. Sim. Onde o homem se perdeu? Em que momento? Assim, estudos demonstram, e mais de uma fonte, mais de um doutrinador, eles remetem à Revolução Industrial e a migração do homem do campo para a cidade. Quando ainda a vida era agrária, os meninos iam pequenos com seus pais para a lavoura.
Sim. cedo, antes do sol surgir. E lá passavam o dia trabalhando. Ele com seu pai, com seu tio, com seus primos e com seus avós. Era a tribo masculina reunida no campo, na natureza, sob o sol. Ali discutiam questões relativas aos homens, problemas do homem, sobre a natureza, sobre o vento, sobre a lua, sobre a hora de semear, o momento de você colher. Partilhavam questões que não se abriam em casa, mas só entre si. E conversavam muito além do que os homens conversam hoje no boteco. Correto. Futebol, mulher e política, né? Eles conversavam assuntos de homens. O que ocorreu? Com a migração para a cidade, os pais começaram a sair para trabalhar cedo de casa. Ficavam o dia todo longe e deixavam seus meninos... Eu estou falando aqui dos meninos, tá? Sim. Tá? Deixavam seus meninos com a mãe. A mãe zelosa em casa, cuidando das crias. As mães agora passaram a educar os seus filhos. Logo após isso veio duas grandes guerras, a primeira e a segunda. Os homens foram para o campo de batalha. Os trabalhos, as atividades antes ocupadas por homens passaram a ser ocupadas por mulheres. Precisávamos de professoras, precisávamos de diretoras nas escolas, precisávamos de mais médicos, porque os médicos, os professores estavam na guerra. Não apenas isso, mas as mulheres foram justamente também para as fábricas. Foi a grande virada da mulher no mercado de trabalho no sentido de adentrar as fábricas para suprir a necessidade que em tese seria dos homens ocuparem aqueles espaços, e elas foram para as fábricas. Sim. Então elas ocuparam vários segmentos do mercado, e essas crianças foram terceirizadas. Elas foram terceirizadas para as escolas, para as avós, para cuidadoras, e assim a gente gerou uma série de meninos e meninas não mais cuidados no âmbito familiar. Isso, é o que eu estava exatamente dizendo, né? Agora, os meninos ficaram relegados à educação, à forja do homem pelas mulheres. Os homens não estavam mais próximos para educar os seus meninos com as características masculinas. O domínio, a força, a honra e a coragem. Não eram os pais mais que transmitiam. Eram as mães, eram as avós, e como eu digo, não existiria melhor educadoras do que elas, entendeu? Sim. Quem melhor cuidar dos nossos filhos do que as nossas mulheres, as nossas mães? Mas o homem, ele é forjado, ele é feito, ele é talhado por outro homem. Sim. Porque a partir do momento em que as mulheres começam a educar os seus filhos para a vida, elas transmitem para os meninos os valores femininos. Eles são tolhidos dessa masculinidade, dessa virilidade. E aí o que ocorreu? O que ocorreu é que começou a transformação. Os homens cada vez mais ficaram despidos dessa masculinidade. Sim. Veio a década de 60, a libertação sexual e o feminismo. Não só o feminismo, mas também a gente tem a questão da pílula anticoncepcional, que abriu uma margem absurda para a escolha da gestação em relação à mulher, onde a mulher tinha, abre aspas, um domínio sobre o seu corpo, sobre o seu fluxo, e poderia ou não vir a gestar. Isso criou-se também uma abertura maior em relação aos múltiplos relacionamentos e essa descaracterização do relacionamento em detrimento de uma coisa estável, do casamento, da união homem-mulher. Sim. Tudo tem suas implicações, né? Sim. E assim, qual é o campo, qual é o local que mais sofre, o local que mais absorve todas essas transformações? É o seio familiar. Sempre. É o seio familiar. E aí, com o feminismo, e assim, é louvável, apoio, concordo e sou um ferrenho advogado às causas feministas equilibradas, né? Conquistas de direitos, né? Igualdade, impostos de trabalho, ainda está muito aquém, né? Mas
como o próprio machismo, o feminismo também teve seus excessos. Exatamente. Os excessos. E essa onda, veio uma terceira onda agora, Sim. do feminismo, em que os homens, eles se encolheram. Os homens literalmente se acovardaram. Retraíram, era a palavra que me faltava. Enfim, eles se retraíram. Eles quase que se acovardaram. Porque hoje, considerando o empoderamento feminino, é essa expressão que utilizam por aí e adoram. Tem um certo asco dessa palavra. Sim, mas é a lá. palavra que está na moda, é a palavra que o homem absorveu. Ele tem medo de abordar alguém. Sim. Ele tem medo de exercitar o arquétipo do amante, que é um dos 4 arquétipos masculinos: rei, guerreiro, amante e mago. Ele não consegue elogiar uma pessoa. Sim. Né? Porque ele tem medo da maneira como vai ser retalhado. A maneira que ele vai ser interpretado e o quanto isso pode ser colocado de uma maneira negativa dentro de algo que em tese seria positivo. Seria positivo. E o que aconteceu? Hoje eles estão numa situação muito confortável. Claro. Porque as mulheres empoderaram-se tanto que ele falou assim, olha, eu não preciso me incomodar, ir naquela mesa lá, abordar aquela pessoa, porque daqui a pouco aparece alguém, vai me abordar, vai conversar comigo, vai me chamar para sair, vai escolher, enfim, onde a gente vai, aquilo que você falou no começo. Exato. Entendeu? Vai pagar a conta, vai passar a me pegar em casa, vai dizer que eu tô lindo, maravilhoso, gostoso, É o vitaminado. princeso. É o princeso. É o princeso. É a visão do princeso hoje nessa interação masculina e feminina. Que é essa inversão do masculino e do feminino, que é uma coisa totalmente danosa. Não só pro homem, como para a mulher, mas como para a sociedade como um todo. Porque a partir do momento onde você não tem a masculinidade atuante, como que você percebe, Paulo, que vão ser as próximas gerações? Eu tenho uma visão um pouco cruel, que eu acho que assim, as próximas gerações vai ser tudo pai de pet, pai de planta, né? Porque você não tem mais o homem e a mulher. Você tem o pai de pet, você tem o pai de planta, você tem os solteiros convictos, você tem o princeso, você tem a mulher xena, e eles não se comunicam. Você não está falando de uma estrutura familiar como os nossos avós vivenciaram, tá? Não estou falando nem do feminismo, nem do machismo, nem de, com perdão da palavra, da porra nenhuma, mas assim, a preservação da espécie. A preservação da espécie humana. Humana. Porque se você não tem a interação masculino e feminino, se você não quer gerar o âmbito familiar, qual que é o intuito da caralha de você ter o homem e da mulher? Qual que é o intuito de você ter qualquer tipo de interação se você não está focado no seio familiar? Qual que é a tua visão em relação às próximas gerações? Eu acho que vai virar tudo pai de pet, pai de planta. A humanidade vai extinguir. Olha, nada contra pai de pet, pai de planta. Planta eu não tenho tanta habilidade assim, gostaria de ter, viu? Eu, na verdade, exercitei um pouco isso, mas eu não tive tanta habilidade. E pet eu tenho 3 gatos lá, a Bibiana, a Cilícia e a Tereza. Mas tenho mais 2 crianças em casa, sim. Exato. Assim, veja, hoje o casamento é algo de modé. Entendeu? Você não precisa casar. Não tem mais necessidade. Por algum tempo, o casamento, na verdade, as pessoas casavam até para atender a uma expectativa do pai ou da mãe, mas o casal não tinha necessidade de casar mesmo. Eu mesmo, a minha esposa não queria casar. Quem quis casar era eu. Eu quis casar. Eu quis entrar na igreja. Que raridade. É verdade, isso. eu quis entrar na igreja. E assim, só que o casamento, ele, como eu estava falando esses dias, ele é um ritual por si só. Sim. É um ritual de transformação. Né? Você tem uma relação que começa em 2, daqui a pouco você já não são mais 2, é uma família envolvida, que você conhece a família do lado de lá, ela conhece a família do lado de cá. As pessoas começam a falar em casamento, o casal já não é mais eu, vira-se nós. Nossa. E o casamento é uma celebração que envolve um dos principais convidados da celebração é o próprio Deus, que chama-se feito onde for.
Exato. Seja numa igreja católica, seja no terreiro, seja onde for. Aonde você entendeu? escolher, você tem a presença. Ainda que você não se julgue católico, umbandista, presbítero, evangélico, você tem a presença de Deus, porque a união do masculino e do feminino é sagrada. Quando você tem o propósito maior de você unir sua vida em relação a alguém, você tem o sagrado ali consolidado. Bem falado. O sagrado ele foi deixado de lado, né? Em diversas perspectivas. Aqui não só em relação ao casamento, mas a própria transformação do homem. Existe uma passagem de um filme, o filme chama-se 300, em que o rei ele deixa o próprio filho sozinho, Sim. longe da tribo, para fora das paredes de Esparta, e era ele consigo mesmo e Deus. Exato. Ele teria que enfrentar a própria natureza, ele teria que prover o próprio alimento e, por um certo tempo, suportar o frio e para então passar por essa fase e voltar para o reino. Era um ritual sagrado de Esparta. O homem, o menino, quando voltava, ele voltava transformado. Ele não voltava um homem pronto. Ele não voltava um homem pronto. Mas ele tinha consciência de que ele tinha ultrapassado uma fase sagrada pelos magos de Esparta, e ele estava preparado para dar o próximo passo. E é justamente nesse interim que a gente imagina o rito do casamento como uma evolução natural do casal. Porque a partir do momento que você simplesmente está com alguém, você fica, e você não cria nenhum tipo de relação confirmada perante a sociedade, o que você é para aquela pessoa? O que aquela pessoa é para você? Tá, mas em que sentido vocês vão caminhar? Em que sentido aquele casal vai caminhar? Qual que é o intuito de permanecerem juntos? Não existe mais esse foco no nós nos conhecemos com o propósito do casamento, da família, da instituição de, ok, lá na frente morreremos velhinhos juntos. Hoje é uma minoria que tem essa percepção do casamento para com o todo, para com o sempre. A visão que eu particularmente tenho, e eu sou celebrante de casamentos, e é até uma coisa engraçada, quando você pergunta pro casal... É isso que eu te perguntar. Quando você pergunta pro casal, por que você tá casando com fulana? Por que você tá casando com ciclano? Muitos dos casais que estão fadados ao fracasso não sabem responder. Porque eles nunca entraram nos detalhes da convivência. Eles nunca adentraram no feminino e no masculino mais íntimo. Do tipo de pergunta, nós teremos filhos? Se eu estiver trabalhando, você vai cuidar da casa? A partir do momento que nós tivermos filhos, você vai cuidar deles e da casa? Uma crise financeira? Exato, crise financeira, doença, são assuntos delicados que o âmbito familiar permite, mas são conversas pré-casamento. Sogro, sogra, ingerência desses da em casa. Exato. Então, assim, você tem essas conversas difíceis no noivado. No casamento significa o quê? Apesar de, nós seguiremos juntos. Entendi. Independentemente das dificuldades, nós seguiremos. E essa visão do homem, da mulher, dessa completude em detrimento do matrimônio e da estrutura familiar, eu percebo que está rarefeita. Eu não sei a sua visão, mas assim, a minha visão é que realmente a mulher, ela acabou abraçando todo esse masculino e hoje é mais fácil. Não, vamos juntar as escovas de dente. Não vamos fazer um test drive. Não, se ele não quiser, tem fulano que queira. E o homem, idem. Aonde o mertiolate deixou de arder? Aonde que aquela tolerância à dor em detrimento de algo maior, melhor e de longo prazo que cura a sociedade como um todo se perdeu. Aonde as mulheres deixaram de ser femininas e os homens deixaram de ter hombridade. Aonde que a sociedade como um todo cedeu à ideia de se eu me frustrar, acabou. Se não der certo hoje, não vou tentar mais, não vou ter o diálogo, não vou ter a tentativa, não vou tentar nada. Esse é o diálogo, esse é o mertiolate que arderia. Esse é o mertiolate que arderia.
Mas a pessoa não é esse o acostumada com isso. Não tá. Infelizmente não está. Ardeu, pula pro próximo. Pula pro próximo, é mais fácil. Não sabe lidar com frustração. Não sabe. Com decepção. E a paixão? Aonde fica a paixão? Porque Quando acaba? assim, amor não é paixão. Casamento, você não foca na paixão. Você tá focando no alto, no baixo e no constante, principalmente. É o mertiolate que arde. E arde pra caralho ao longo da vida. Mas você sabe que cura. E cura a sociedade como um todo. Cura o masculino, cura o feminino. E principalmente cria homens e mulheres fortes, dignos, decentes e fortes. Pois é, fortes. E como é que se constrói homens fortes? O homem está em constante construção. Sim. O homem aqui, e eu acho que a gente não pode se estender mais nesse episódio, mas vamos tratar disso aqui no seguinte. Vamos pro Ele tem suas características, entendeu? Exato. Ele tem 4 características e ele tem 4 arquétipos que o regem. E ele precisa tomar consciência disso. Ele saber disso, porque hoje ele não tem consciência disso. E exercitar essas características e esses arquétipos para transformá-lo naquele homem que ele, quando era criança, esperava um dia alcançar, que ao longo do tempo ele perdeu essa expectativa. Então era o homem com domínio, o homem com coragem, com força, com honra, e regido pelo rei, pelo mago, pelo guerreiro e pelo amante. E para isso é preciso um bocado de esforço, diariamente. Perfeito. E encerrando esse podcast, eu já vou adiantar que no próximo a gente vai tratar justamente de mais esses assuntos espinhosos, porém muito gostosos, do universo masculino e feminino, sabe? Todas essas nuances, toda essa interação. E principalmente eu vou contar no próximo podcast. Olha, esse eu não tinha nem combinado com o Paulo, mas... Você sabe, Paulo, qual que é a coisa que a mulher faz que é mais atraente, mais conquista o homem? Para mim? É. Leu no livro. Não. Existe uma coisa universal que une todos os homens em relação a todas as mulheres. Me diga. No próximo episódio. Gente. Mais uma vez, muito obrigada a todos os nossos patrocinadores, ao estúdio aqui pela estrutura fantástica. E nos vemos no próximo episódio. Eu sou Camila Dariva, esse é o... Paulo Vinícius, PV. E até o próximo episódio. Beijos. Valeu.